Se você clicou nesse vídeo, no horizonte, não se esqueça de se inscrever no canal pálido e clicar no sininho. Joaquim avançou com passo quieto pelo descampado, coberto de ervas altas. Era apenas mais um dia de trabalho, mas havia algo de estranho no ar, o cairo forte, de terra revolvida, misturava-se ao odor de sangue seco. Uma combinação que fez seu coração acelerar. Seguindo o rastro até o montículo de terra solta, ele encontrou a cena que mudaria para sempre não só a vida daquela jovem, mas a dele próprio. Ali, semi-enterrados, jazia um par de recém-nascidos, seus corpos miúdos e indefesos contracenando com o abandono impiedoso. Não muito distante, envolta em um tecido de linho fino, um luxo proibido, àquela parte da fazenda estava ela, uma jovem nobre, rosto pálido como a lua, ainda quente pelo breve lampejo de vida. Seus longos cabelos castanhos se espalhavam sobre a terra úmida, formando um manto que contrastava com o cenário brutal. As mãos dela tremiam junto ao solo, marcadas por pequenos ferimentos, e uma mecha de cabelo colava-se, a testa suada. Quando seus lábios se moviam num murmúrio ininteligível, Joaquim soube que não podia deixá-la ali. Antônia de Alencar nascera em berço esplêndido, filha única do Visconde de Santa Helena, crescera entre sedas, joias e a etiqueta rigorosa da corte provincial. Seu nome era sussurrado em bailes e salões, não apenas pela beleza clássica, dos traços olhos verde acinzentados, pelo da porcelana, pastura altiva, mas também pela vivacidade rara entre as damas da nobreza, educada em piano, literatura francesa e etiqueta. Antônia possuía o orgulho e a vaidade de quem acredita que o mundo inteiro gira ao seu redor. Porém, por trás do sorriso delicado, havia uma inquietação profunda. Cansara-se das reuniões, formais onde se discutia a ascensão de famílias e alianças políticas. Buscava algo mais intenso, uma paixão que fizesse o coração disparar de verdade. Jamais imaginara que esse desejo a levaria a um escândalo capaz de abalar os alicerces da região. Na noite tenebrosa em que tudo mudou, Antônia, isolada na ala menos vistosa do solar, devido a um incidente de comportamento, ter questionado publicamente os métodos rígidos de seu pai, sentiu as dores do parto chegarem de surpresa. Sem a assistência de uma parteira experiente, ela deu à luz a 2 meninos gêmeos, frutos de uma paixão proibida que jurara enterrar para sempre. Mas enfraquecida pela hemorragia e pelo pavor do castigo, que sabia aguardar-se, desmaiou antes mesmo de conseguir clamar ajuda. Quando a notícia correu solta pelos corredores do solar, a família recuou em horror. Para os Alencar, a honra era tudo, a existência de filhos ilegítimos seria mancha indelével na reputação de gerações. Decidido seu destino num conselho de extrema urgência, o Visconde decretou: Antônia será privada de suas posses e direitos como filha. Será enviada a um lugar onde nenhum nobre ousaria pisar, a senzala desta fazenda, para pagar por sua desobediência e vergonha. Sem direito à defesa, ela despertaria agora não em seus aposentos de seda, mas sob a tutela de um escravo. Enquanto Joaquim reunia forças para desenterrar a jovem, sua mente oscilava entre o dever e a compaixão. De nascimento africano, crescera acostumado a servir aos Alencar, mas jamais vira tamanha crueldade. Num gesto sereno, levantou Antônia pelos ombros, envolvendo-a na manta usada para cobrir a lenha. Sentiu o peso frágil do corpo dela, quase etéreo, enquanto a carregava para o casebre improvisado destinado à noviça de castigo. O caminho até lá foi curto, mas interminável para os sentidos de Antônia, despertando aos poucos numa dor lancinante. Seus olhos se abriram numa explosão de luz e confusão. Viu, pela primeira vez, o homem a quem fora entregue. Joaquim, de olhar calmo, pele escura contrastando com o tecido claro, que agora lhe envolvia o corpo curvado. Ele a deitou com cuidado sobre um estrado de tábuas, longe do luxo a que estava acostumada, mas livre de amarras. Ela tentou falar, mas só veio um gemido rouco. Quando enfim pôde articular palavras, sua voz saiu em forma de grito. Onde estou? O que fiz de errado? Joaquim permaneceu em silêncio, inclinando-se apenas para ajeitar o cobertor, que tremia sob o corpo debilitado. Seu silêncio, porém, dizia tudo. Naquele lugar, sob sua guarda, ela deveria entender a dimensão de sua queda. Ao redor do casebre, o mundo dos escravos se apresentava em todo o seu contraste visceral. Mangueiras retorcidas ofereciam sombra. O terreiro de batata doce exalava o cheiro de raízes arrancadas. Galochas gastas batiam no chão batido, e o tilintar das ferramentas era pano de fundo constante. Para Antônia, cada elemento era símbolo de humilhação. Ali não havia espelhos dourados, mas águas turvas para lavagens. Não havia louçaus finos, mas tigelas de barro. Toda a opulência que carregara se desfazia sob o peso da realidade. Porém, mesmo na penúria, a presença de Joaquim trazia algo inesperado, uma dignidade serena,
uma firmeza tranquila. Ele movia-se com eficiência, abastecendo o fogo, cedendo-lhe um gole de água límpida, mesmo sem dizer palavra, demonstrava respeito, um gesto raro naquela terra. E ela, acostumada a ordens e reverências, sentiu pela primeira vez o estranhamento. Tonal manda. Mas depender. Quando o crepúsculo envolveu o casebre, Joaquim providenciou um cantil de água e um prato de couve com inhame. Antônia olhou para a comida como se fosse veneno, mas a fome era mais forte que o orgulho. Com dedos trêmulos, levou um pedaço de inhame à boca. Cada mastigada, acompanhada de um rubor que lhe subia pelas faces. Ele não comentava, apenas esperava seu momento para retirar o prato vazio, limpando-o com destreza. Por fim, a jovem foi, deitada num canto do estrado, um espaço compartilhado naquele quarto de madeira bruta. O vento frio invadiu as frestas, e o ranger das tábuas anunciou a chegada da noite. Antônia permaneceu tensa, pronta para qualquer afronta, mas havia apenas o silêncio e o sopro longínquo de Joaquim, ajeitando um cobertor extra para cobri-la. E, assim, ao som distante dos grilos e do chiar das árvores, ela adormeceu com o coração ainda disparado, mas a mente cansada demais para continuar a resistir. O dia amanheceu frio e cinzento, como se as nuvens carregassem o peso da desgraça que pairava sobre Antônia. Logo cedo Joaquim bateu à porta improvisada do casebre com voz calma. Quase invariável, senhora, são 3 horas do dia de serviço. As ordens de hoje aguardam. Antônia, ainda arquejando sob o frio, ergueu o olhar e sentiu o rosto arder. De raiva e vergonha, acordar naquela condição, submetida a um escravo, era a pior de todas as punições possíveis. Com dedos trêmulos, agarrou a borda fria do estrado e arrastou o corpo débil até ficar sentada. Eu não lhe devo explicações. Seu escravo, rosnou, num tom cortante. Não nasci para servir a ninguém além de meu pai. Joaquim permaneceu, em silêncio, como sempre, a expressão serena nos traços escuros não se alterou. Apenas inclinou-se para recolher o cobertor que havia deixado no chão. Suas ordens estão na lista de tarefas. Limitou-se a dizer, estendendo-lhe um papel manuscrito. As letras tortas marcadas pela sombra de um carvão barato. Antônia olhava para aquele papel com desprezo. Era uma lista de instruções para cultivar a pequena horta de mandioca. Limpar o estábulo, separar o material de costura e auxiliar na ordenha, menos tarefas que jamais encarara em sua vida de salões perfumados. Com cólera, rasgou o papel em pedaços irregulares, como ousa. Gritou, eu não farei nada disso! Sem perder a compostura, Joaquim recolheu os fragmentos do chão e os depositou no bolso. Não reagiu à blasfêmia de Antônia. Afastou-se, deixando-a sozinha na penumbra do casebre. A humilhação começou no terreiro. Antônia vestia um saiote pesado que mal conseguia segurar, e as mãos, outrora lábeis e bem cuidadas, agora estavam calejadas pelo frio da terra úmida. Por algumas horas, ela se recusou a erguer o ancinho ou mergulhar as mãos no rego de água barrenta. Preferiu sentar-se ao lado do muro de adobe, braços cruzados, observando com desprezo o trabalho dos demais escravos. Quando o sol alcançou o zênite, e o suor começou a escorrer por entre as tranças soltas de seu cabelo, ela ergueu a voz para todos ouvirem. Vocês miseráveis, acreditam mesmo que eu suporto passar minhas mãos nesta lama? Vocês, que sequer sabem ler, me dirão como manejar ferramentas. Os olhos da comunidade escrava se voltaram para ela. Alguns deram de ombros e voltaram ao trabalho. Outros trocaram olhares de pena. Joaquim permaneceu parado a alguns metros, puxando a marreta com paciência, mas seus ombros rígidos denunciavam a indignação pelo sofrimento imposto a Antônia. Ela então decidiu fugir. Primeiro tentou atravessar o cercado de madeira que dividia o terreiro do pasto. Chegou a erguer o saiote e baixar o corpo suavemente sobre uma tábua solta menos até que Joaquim, silencioso como uma sombra, apareceu à sua frente. Senhora, não pode ir além deste ponto, disse, sem agressividade, apenas com a firmeza de quem coloca um obstáculo intransponível. Antônia, tomada pelo desespero, tentou empurrá-lo. Foi em vão. Ele a agarrou pelos braços com a delicadeza de quem manuseia porcelana, mas com força suficiente para contê-la. Sem conseguir reagir, ela voltou a gritar, soluçando, solte-me, eu não pertenço a este lugar. E, em seguida, atirou-se no chão, roçando o rosto na terra, arrancando cascas que escorriam em fiapos de sangue. Joaquim a deixou ali até que suas crises de choro se acalmassem. Não disse uma palavra. Apenas se afastou para continuar seu trabalho, lançando olhares ocasionais, como quem observa a evolução de uma tempestade. A tarde trouxe novas tarefas. Preparo de comida para todos os habitantes da senzala e, depois, distribuição de lenha para o fogão comunal. Antônia,
ainda em companhia de um orgulho ferido Ricussus, a ativar os músculos já doloridos. Assistia da soleira da porta enquanto os escravos trabalhavam juntos, dividindo utensílios e risadas discretas. Cada sorriso camarada desse mundo distópico parecia insultar sua vaidade. Neste momento, ela percebeu um par de pirilampos dançando sobre a relva. Por um instante fugaz, admirou a luz tênue, lembrando-se dos candelabros de cristal de seu quarto. Luzes controladas perfeitamente. Aqui, eram instáveis menos, mas belas, em sua liberdade. Quis afastar aquele pensamento, mas não conseguiu. A beleza inesperada a incomodava, pois quebrava seus paradigmas. Quando o crepúsculo se aproximou, Joaquim se virou para ela apontando, com o queixo grupo que já se dirigia ao refeitório improvisado. É hora de comer, disse. Venha, Antônia hesitou, fitando os rostos cansados, sujos, porém serenos. O prato que lhe foi oferecido continha um caldo ralo e um punhado de raízes cozidas. Ela o rejeitou de pronto, virando o rosto para o lado. Sentiu os olhares de todos sobre si, e a vergonha puxou-a pela raiz do orgulho. Com relutância, estendeu a mão e aceitou o prato. Cada colherada foi um martelo em sua vaidade. Enquanto engolia o caldo, uma pontada de fome misturava-se a culpa menos, e pela primeira vez, ela sentiu o gosto agridoce da dependência. Ao escurecer, Antônia foi conduzida de volta ao casebre. Sentou-se na beira do estrado recusando-se a trocar o vestido sujo por um tecido mais leve. À porta, Joaquim trouxe o cobertor extra. Amanhã, precisará estar pronta ao nascer do sol, falou, enquanto ajeitava a manta em seus ombros. Não direi obrigado, rosnou ela, instintivamente. Ele deu um leve suspiro, como se carregasse uma dor silenciosa, e a pina sarrou. O som das botas marcando o solo soou como o estalo de correntes invisíveis, prendendo aquele destino. Sozinha, na penumbra, Antônia sentiu o desespero crescer. Quis gritar, chorar, quebrar tudo menos, mas não ousou ultrapassar os limites daquele espaço. O frio da noite entrou pelas frestas, e ela se encolheu, abraçando os joelhos. Lembrou-se dos salões, das festas, do piano, dos olhares impressionados. Tudo aquilo agora parecia um sonho distante, quebrado em pontas afiadas. E assim, no silêncio pesado daquela senzala, reinou a humilhação plena. A nobre forçada a executar as ordens do escravo. A rosa rara trancafiada num jardim de espinhos. O orgulho despedaçado ante a inércia serena de quem nunca será vencido pela dor. Pois Joaquim, embora calado, jamais se curvaria menos. E ela, por ora, não aprenderia a respeitar quem considerava inferior. O choque entre esses dois mundos estava apenas começando. O amanhecer chegou suave, tingindo o céu de um azul pálido, que contrastava com a dureza da vida na senzala. Antônia despertou sentindo o peso da noite em seus membros doloridos. Menos cada músculo latejava como se tivesse sido moldado em ferro quente. Mas estranhamente, havia algo mais. Uma ponta de curiosidade misturada à vergonha. Ela ergueu o olhar mais acordada. E viu Joaquim já de pé, varrendo cuidadosamente as frestas do estrado com um galho seco. Por um instante, cruzaram olhares. Os tracos dele, calmos e atentos, revelavam um cuidado silencioso que a surpreendeu. Nunca antes, nem mesmo nos salões de baile, alguém cuidara de seu conforto sem exigir nada em troca. Depois de um suspiro, ele inclinou-se para recolher o cobertor que tivera que dobrar junto ao estrado. Mas parou, notando que Antônia lutava para manter o equilíbrio ao se sentar. Senhora, deixe-me ajudá-la menos, disse, em tom tranquilo, e estendeu a mão, oferecendo-lhe apoio para levantar-se. Antônia hesitou. O orgulho lhe gritava para recusar, mas o corpo cansado obedeceu ao impulso de aceitar. A mão de Joaquim segurou seu braço com firmeza gentil, e pela primeira vez ela sentiu que a segurança vinha não do título, mas do gesto humano. Nas primeiras horas do dia, Antônia deveria carregar baldes de água do poço até o terreiro. O joelho ainda machucado latejava a cada degrau da escada improvisada. E ela mancou o suficiente para que Joaquim, sem nada dizer, tomasse um dos baldes de suas mãos. Surpresa! Ela tentou retomar a carga. Não, começou, mas ele ergueu o olhar, silencioso, e voltou com o balde, como quem leva a própria vida com naturalidade. Ela o seguiu, o coração apertado pela confusão interior. Como poderia aceitá-lo? Cuidando dela sei. Aos olhos da sociedade, este era apenas um escravo? A cada passo, a ideia ferida de sangue inferior rangia como correntes, mas o respeito com que ele a tratava corroía aos poucos suas defesas. Quando chegaram ao campo, em vez de entrega lá, a outra tarefa, Joaquim parou e tirou de sua alforja um lenço limpo. Enxugue o suor do rosto, senhora. A temperatura subirá hoje? Ela ficou sem reação, o lenço fino contrastando com as mãos calejadas dele.
um objeto de delicadeza vindo de quem não tinha obrigação de oferecê-lo. Tremendo, passou o pano na testa e nas têmporas. As gotas de suor mancharam-na de terra, e ela viu no gesto dele não piedade, mas consideração, menos algo que jamais recebera do próprio pai. Horas depois, sob o sol implacável, deu-se o momento de colheita da mandioca. Antônia, ainda insegura, empunhou o facão com mãos trêmulas, enquanto assistia aos escravos experientes arrancarem raízes enrugadas. Decidida a mostrar-se capaz, tentou imitar o movimento. Acertou mal, e a lâmina apenas raspou a ponta da raiz. Sentindo-se humilhada, baixou a cabeça, e lágrimas de frustração queimaram seus olhos. Ela observou a cena em silêncio, até que uma mão firme pousou sobre seu ombro. Joaquim a ajudou a firmar o pé no solo, posicionar a lâmina e aplicar o golpe correto. Num único movimento, a raiz se soltou inteira. Antônia ergueu o rosto e encontrou nele um olhar sereno de aprovação. Ela corou de vergonha e orgulho ferido, mas murmurou, quase inaudível, obrigada. Ele sorriu, discreto, e continuou seu trabalho, sem falar mais nada. Aquele obrigada não parecia suficiente menos, mas foi o primeiro reconhecimento de que ela, aos poucos, aprendia com ele mais do que jamais aprendera nos salões. A lição da verdade, que nasce no suor. E na cooperação, o calor intensificou-se, e a tarde trouxe consigo uma tempestade súbita. Nuvens carregadas cobriram o céu, e logo as primeiras gotas começaram a tamborilar no teto de palha. Antônia, molhada pela chuva, sentiu um calafrio intenso, mas não havia abrigo próximo além de um galpão improvisado para ferramentas, distante do casebre principal. Vendo-a hesitar, Joaquim tomou sua mão e conduziu-a até o galpão. Lá dentro, juntou algumas tábuas caídas e improvisou um pequeno tacho com fogo a corichando-lhe as costas com as mãos enquanto cortejava calor para seu corpo trêmulo. Mantinha um silêncio respeitoso. Não havia insulto, apenas um cuidado genuíno. Ela se encostou à parede úmida, as costas molhadas contrastando com o calor que subia de onde ele colocara o fogo. Olhou para ele, confusa. Por que esse homem, a quem eu ofendi tanto, age com tanta nobreza? O pensamento a atingiu como um raio. Enquanto observava as chamas dançarem, sentiu-se vulnerável. E então, num gesto que parecia nascer da própria alma, Joaquim ofereceu-lhe uma xícara de chá de raízes medicinais, que guardava para emergências. Era um chá simples, mas quente e perfumado, que ele mesmo preparara sob a chuva. Beba, senhora. Vai ajudar a aliviar o frio e a dor. Ela olhou para o líquido que fumegava, e temendo quebrar de vez seu orgulho, fez menção de recusar. Mas o gosto do chá amargo aquaçuliu o corpo, e lhe trouxe uma sensação de calma inédita. Ao erguer o olhar, viu Joaquim de perfil, a expressão voltada para o fogo. Foi ali que a violeta fria de seu coração sentiu a primeira rachadura. A tempestade terminou tão rapidamente quanto começara, e o céu se abriu em faixas de azul e dourado pelo entardecer. Antônia, ainda envolta na capa que Joaquim lhe emprestara, sentia-se estranhamente grata. Mas ao mesmo tempo, uma pontada de culpa atravessava seu peito como pio de despreza. Lou por tanto tempo, ele a acompanhou de volta ao casebre em silêncio, e antes de partirem, deixou no estrado um pedaço de pão preto e um pedaço de queijo caseiro, embrulhados em uma folha de bananeira, para sua refeição desta noite, menos anunciou, retomando o tom contido. E, caso ainda precise do cobertor extra, estará ali. Antônia observou o embrulho. O pedaço de queijo rústico tinha marcas dos dentes dos animais e um aroma forte, tão diferente das tábuas de marfim de suas travessas. Ainda assim, endereçado a ela por ele, tornou-se um presente precioso. No ímpeto, ergueu o embrulho e pensou em intimá-lo para agradecer. Porém, Joaquim afastou-se sem virar o rosto. Apenas parou um passo além. Colocou a mão no cabo do facão e esperou. Ela entendeu o recado. Não era para palavras, mas para gestos, que aquele vínculo nascia. Com o embrulho apertado contra o peito, sentiu, pela primeira vez, que algo em seu mundo fora transformado. Quando a noite caiu, Antônia sentou-se à beira do estrado, perto do embrulho, deixado por Joaquim. Desenrolou a folha de bananeira e partiu o pão com dedos delicados. Cada mordida era um misto de saciedade e emoção. Sentia-se grata e envergonhada por descobrir que, na simplicidade rústica daquele alimento, havia mais verdade e afeto do que em toda a ostentação de sua vida anterior. Por fim, recolheu o queijo, quebrou um pedaço e olhou para o casebre vazio, escutando apenas o sopro do vento e o tilintar distante de correntes. Num gesto quase teatral, ergueu o pedaço de queijo ao luar, como se fosse uma tocha de redenção, e murmurou: "Obrigada, Joaquim." Logo depois, guardou o alimento e, num impulso suave,
Cobriu-se com o cobertor extra, sentindo o calor se espalhar pelo corpo cansado. Encostou a cabeça no estrado e fechou os olhos, deixando que o sono viesse sem resistência. No silêncio daquela noite, Antônia percebia que algo essencial se quebrara em seu interior. O preconceito rígido, a arrogância inabalável. E, ao cair no descanso, sentiu pela primeira vez o conforto de saber que existia alguém disposto a cuidar dela, não por obrigação, mas por escolha. O sol despontava por entre as frestas da palha quando Antônia abriu os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, não sentiu o peso excruciante de um músculo latejante ou de um pensamento rancoroso. Em vez disso, percebeu um leve formigamento de antecipação no peito. Hoje, Joaquim a instruiria em tarefas que, até então, ela só conhecia pelos resmungos de seus companheiros de trabalho. Ele surgiu silencioso, trazendo um cesto de mandiocas recém-corridas e um fio de algodão grossuro. Estendeu-lhe o fio com um aceno respeitoso. Aprenderemos, hoje, a preparar o fio para costura e reforçaremos as costuras das roupas de trabalho, declarou com calma. Antônia encarou o cesto. Costurar era, para ela, missão de damas em salões. Mas ali, a prática serviria para remendar folgas em roupas rasgadas pelo duro labor. Apanhou o pedaço de pano gasto, examinou o ponto solto, e sob o olhar atento de Joaquim, passou o fio no orifício da agulha improvisada. Os dedos que antes se negavam a tocar a terra, agora se moviam com hesitação, atentos ao movimento rítmico do ponto atrás de ponto. Quando ela errava a direção, torcia o corpo, e ele se inclinava sem constrangimento para reposicionar cuidadosamente a agulha entre o tecido. Cada gesto do homem era natural, como se cuidar de uma costura rústica fosse tão nobre quanto reger uma orquestra em Viena. Enquanto seus dedos entrelaçavam linha e tecido, Antônia sentiu uma centelha de alegria crescer. O som abafado da agulha, perfurando o pano, misturava-se a batida compassada de seu próprio coração. Foi ali que notou, pela primeira vez, a respiração de Joaquim, pausada, quase em sincronia com a dela. Ergueu os olhos, e por um segundo encontrou os dele, mais próximos do que jamais estiveram. O calor subiu às faces, e ela desviou o olhar, concentrando-se no ponto final que acabara de fazer. Ao término da costura, ele sugeriu que seguissem para a plantação de maracujá, onde precisariam recolher os frutos para o lanche da tarde. Antônia, ousando testar sua nova confiança, adiantou-se pelo caminho de terra batida, guiando Joaquim por entre recaules verdes e flores brancas cobertas de orvalho. Num tronco tombado, ela sentou-se, estendendo a mão para um fruto maduro. Ele aproximou-se, apoiando-se num joelho e colhendo, com destreza, um maracujá perfeito. Ao entregar-lhe o fruto, seus dedos roçaram as pontas dos dela, e um arrepio percorreu a espinha de Antônia. Quase recuou, mas o susto se dissolveu num sorriso tímido, quando ele inclinou a cabeça e murmurou: "Abra." Assim ela pressionou as pontas calosas dos dedos contra a casca lisa, e a polpa alaranjada escorreu, exalando perfume doce. Ele puxou do alforje um pequeno caneco de metal com água fria, tomou um gole, e aforeçou-lhe a bebida, antes de retirar o caroço que se misturava ao suco. Ela bebeu, agradecida, e o calor do sol compensou o frio que sentira pela manhã. Sentaram-se, lado a lado sobre o tronco. O silêncio um convite tácito para prenderem um sobre o outro sem pressa. Antônia reparou, pela primeira vez, no movimento leve dos músculos dele, na curva elegante do queixo, e no modo como os lábios se contorciam num traço quase imperceptível de humor, quando um beija-flor se aproximou para beber a cauda das flores próximas. "Você já tentou tocar um instrumento?" ele perguntou, quebrando o silêncio. Ela ergueu o rosto, surpresa pela pergunta que destoava dos cotidianos empobrecidos daquele lugar. "Piano", respondeu ela, num fio de voz. "Mas faz tempo que não encosto os dedos num teclado." Ele sorriu, curioso. "Gostaria de me mostrar?" O rubor subiu-lhe às faces. Pensou em todas as vezes que prendera os dedos a teclas de marfim, cada nota abrangendo salões inteiros. Agora sentia pena até das teclas silenciosas, que em sua memória ecoavam glórias contraditórias. Assim, um desejo súbito de reviver aquele momento venceu seu receio. "Amanhã", prometeu, segurando o cacho de maracujás num abraço de frutas maduras. "Amanhã, eu te mostro." Joaquim inclinou a cabeça em aceitação, e o som de seu batimento sanguíneo, em suas próprias têmporas, soou alto demais. Mais tarde, de volta ao casebre, ele ensinou a tirar as sementes da mandioca recém-cozida, uma tarefa que exigia delicadeza e cuidado para não desperdiçar a massa fina que servia de base para pães e mingaus. Ao dirigir o movimento de suas mãos, orientou-a com paciência: "Mantenha os dedos juntos, não force o corte, deixe o fluxo ser contínuo." E ela, atenta,
Obedeceu como se cada gesto fosse uma lição de vida. Terminado o trabalho, ele secou as mãos em um trapo limpo e estendeu a Antônia uma bacia com água morna para que ela lavasse as próprias mãos. Quando ela mergulhou os dedos na água, ele aproximou um pano limpo e, com cuidado, começou a secar-lhe cada dedo, obedecendo à forma e ao contorno com uma precisão que ela nunca experimentara de outro. Sentiu a ponta dos dedos formigar de gratidão e constrangimento ao mesmo tempo. O toque sutil, quase imperceptível, trouxe consigo uma onda de intimidade que chocou seus sentidos. Recolheu as mãos, mas o calor residual do pano em sua pele persistia, como se aquele afeto simples tivesse deixado uma marca invisível. Por um instante, ela ficou imóvel, encarando o canto do casebre, processando a enormidade daquele cuidado. A tensão entre ambos cresceu quando, ao recolherem ferramentas penduradas na parede, seus ombros se tocaram num movimento de espelho. Antônia congelou, sentindo o impacto das peles contrastantes, o tecido áspero de seu saiote e o linho rústico da camisa dele. Não houve palavras. Apenas uma troca de olhares carregados de algo que nenhum decreto nobre poderia apagar. Desejo e medo entrelaçados. Naquele momento, Joaquim estendeu a mão, e de forma tão natural quanto oferecer ajuda pela primeira vez, escovou uma mecha de cabelo rebelde que caíra sobre a testa de Antônia. O toque suave percorrendo sua pele fez seu corpo estremecer, e ela desviou o olhar com o coração acelerado. Ele permaneceu parado, respeitando a distância que ela ainda mantinha, mas as próprias mãos dele tremiam levemente. Ela respirou fundo, tentando recuperar o controle do próprio ser. Passou a palma da mão pelo próprio rosto, sentindo a textura dos fios que antes eram símbolo de vaidade e agora eram meros fios de cabelo. A humildade da senzala entrava por cada poro de sua pele. E ela, orgulhosa filha de Visconde, estava à beira de se despir de todas as máscaras. Quando o crepúsculo tingiu o céu de tons rosados, Joaquim ajudou-a a recolher os utensílios do dia. Num gesto que misturava protocolaridade e ternura, ele limpou as facas no pano que usara para secar as mãos dela, passando cada lâmina com paciência cirúrgica. Antônia, sentada próxima à porta, observava cada movimento como se fosse um rito sagrado. Terminada a tarefa, ele voltou-se para ela. O ar fresco da noite trouxe consigo um silêncio denso. E Antônia, tomada pela ousadia, passou a mão no cabo da faca usada para cortar a mandioca, menos o mesmo em que ele apoiara seus dedos. Antes dela, segurou o cabo com delicadeza, pedindo licença naquele objeto quase simbólico. Ele entendeu o gesto e inclinou-se, oferecendo-lhe um pano limpo para que ela mesma finalizasse a limpeza. As mãos dela envolviam o pano e a lâmina com reverência. Quando ergueu o olhar, encontrou o dele, e pela primeira vez, falou sem guardar o orgulho ferido no recôndito. Joaquim, obrigada por tudo. Ele não sorriu nem desviou o olhar, agradeceu-lhe apenas com um aceno leve, mas a intensidade daquele momento pairou entre eles como uma promessa silenciosa. Antes de se retirarem, Antônia fez algo impensável alguns dias atrás. Aproximou-se e sentou-se ao lado de Joaquim. Não havia ordens, nem tarefas, apenas o peso da noite e a presença um do outro. Ela permaneceu imóvel, observando o leve contorno de seu ombro e a forma como o vento erguia a poeira do terreiro. Lá fora, ele não falou, mas não se afastou. O coração dela disparou ao sentir o corpo dele tão perto. Um gesto de permissão tácita que não exigia palavras. O silêncio foi generoso. Cada segundo se alongava e trazia consigo o calor do entendimento. Recém-descoberto. Ali, os mundos que um dia pareciam tão distantes, encontravam-se na cumplicidade de um olhar e na aceitação pura de uma presença. E foi assim que o capítulo se encerrou. Antônia, filha de Visconde, sentada ao lado do homem, a quem um dia chamara de inferior, aceitando sua proximidade pela primeira vez, sem dizer uma só palavra. A intimidade que se formava ali era inaceitável para a sociedade que um dia ela representara menos, mas, naquele instante, era a única verdade capaz de preencher o vazio de seu orgulho despedaçado. O sol da manhã mal iluminava o céu quando um mensageiro escarlate atravessou o pátio da senzala, gonfalão ao vento. O coração de Antônia apertou-se ao reconhecer as cores da casa Alencar. Num misto de medo e culpa, ela levantou-se do estrado, o corpo ainda marcado pelas tarefas do dia anterior, e seguiu Joaquim até a soleira da porta. Ele já se encontrava ereto, mossouradas, expressão firme, mas os olhos denunciavam apreensão. Homem vestido de luto, carregava um ofício oficial do Visconde menos carimbado, com o brasão dos Alencar e lacrado, a cera vermelha. Anthony estremeceu. Sabia, antes mesmo de ler, que seu mundo próspero voltava a chamá-la, mas sem ela escolha possível. Antônia de Alencar
Leu o escravo, em voz baixa mas audível, por ordem expressa de vosso pai Visconde de Santa Helena. Deveis regressar imediatamente ao solar. Estais dispensada de vossas funções nesta fazenda. Sobejar-vos a viagem e escolta. Aquilo não era um alívio, era um julgamento público. Seu corpo sentiu o peso do papel, como uma sentença. Antônia ergueu o queixo, tentando erguer a altivez perdida, mas ao olhar para Joaquim viu o reflexo de si mesma, claro, angustiado e firme na carruagem de couro berinjela forrada do veludo roxo. Antônia havia-se devolvida ao mundo do luxo, mas sente-se exilada num território que lhe tornara hostil. Os bancos macios a comprimiam como se quisessem esmagar-lhe tudo o que aprendera de bom no convívio com Joaquim. Havia 2 lacaios uniformizados no assento de frente, e o cocheiro, de luvas negras e rosto impassível. Em cada curva da estrada, de terra batida, a carruagem abanava e rangia, lembrando-lhe a instabilidade de seu destino. Dentro, ela revisitou os corredores dos salões, os tapetes orientais, os retratos de família, o eco das conversas de salão. Mas agora, os salões não mais a reconheciam, e ela não mais se reconhecia neles. À sua volta, tudo se tornava teatral, artificial. Enquanto seu coração permanecia na senzala, ao lado de Joaquim, fechando os olhos, sentiu um arrepio. A injustiça de ser premiada por sua queda, devolvida a honra apenas para que o mundo não visse que alicerces eram frágeis. Mas não existia escolha. Se recusasse a ordem, desonraria o próprio sangue. Se aceitasse, condenaria Joaquim a um futuro incerto. Talvez a punição, talvez a venda para outra propriedade. No solar, o Visconde aguardava no salão principal, estátua viva de pompa e rigidez. Antônia saiu da carruagem, e em poucos passos, viu-se diante dele. Sua voz, sempre poderosa, soou ecoada pelas paredes de Lambres. Antônia, minha filha, menos começou ele, sem surpresa aparente. Tomei conhecimento da vossa conduta com o escravo Joaquim. É inadmissível que uma mulher da nossa estirpe se rebaixe a tal intimidade. Ela ergueu o rosto, mas sentia as lágrimas arderem nos olhos. Por um instante, desejou abrir a boca e gritar. Ele me ensinou mais sobre dignidade do que vós em toda a minha vida! Mas a boca fetiucei, comprimida pelo medo das consequências. Não direi que não sinto remorso, menos murmurou, em tom contido, rompendo o silêncio. Mas preciso defender minha honra menos, e com essas palavras, viu-se movida para dentro da mansão, como se fosse uma marionete das convenções. Naquele mesmo instante, na senzala, Joaquim recebia notícia de que sua senhoria havia sido chamada de volta ao solar. O escravo que antes a tratara com deferência agora sente-se traído pelos desvãos do destino. Se Antônia partia, pudesse ser acusado de cumplicidade. Rondas de capatazes rondavam os barracões, acusando qualquer semblante de revolta. O rumor se espalhou. Ele a libertou do infortúnio, e agora a perderá para a honra dela. Temia-se que Joaquim fosse transferido, açoitado ou até vendido. Só um gesto de Antônia poderia salvá-lo menos, mas ela já estava longe demais das ordens paternas. No solar, Antônia foi trancada em seus antigos aposentos. Havia um vestido novo sobre a cama, rendado em organza perolada, bem diferente do saiote robusto que usara. Diante do espelho de cristal veneziano, viu apenas um rosto de lágrima contida, e olhos que refletiam arrependimento. Seu coração clamava por Joaquim, mas a obrigação a prendia. Naquela noite, os criados trouxeram o jantar, num serviço de prata portuguesa. Antônia comeu distraída. Cada garfada era um peso no estômago. Num lampejo de decisão, largou o guardanapo e pediu ao mestre de cerimônias. Quero falar com meu pai. O homem a olhou de soslaio, hesitou, mas conduziu-a até a sala de conselho, onde o Visconde estudava cartórios e tabelas de contas. Pai, menos começou ela, com a voz embargada. Peço que me permita resgatar Joaquim da fazenda. Ele é culpado de nada, e sua dedicação salvou minha vida. Suplico que seja declarado livre, ou ao menos que lhe seja garantido um lugar seguro. O Visconde levantou o olhar, severo. O crucifixo sobre a mesa piscava sob a luz do lampião. Antônia, menos rosnou ele, com o tom cortante de um açoite. Jamais permitirei que a honra da família seja manchada por um apego a escravo. Se libertar Joaquim, desprezará não só meu nome, mas a própria história dos Alencar. As portas estalaram, ecoando o tom inescapável do veredicto. Antônia, paralisada, compreendeu que seu pedido era inútil. Quando tentou continuar, sua voz falhou diante da rigidez do pai. De volta à senzala na manhã seguinte, Joaquim foi informado de que seria levado ao mercado de escravos em Cachoeira do Sul, distante semanas a cavalo. A notícia chegou como um trovejar. Alguém se aproximou farfalhando folhas, carregando o aviso passado por capatazes. Joaquim,
Manhã de amanhã antraguicei ao cocheiro real no portão. Vais para o leilão. Preparai teus pertences. O silêncio foi absoluto. Os escravos se reuniram em círculo, e no centro deles Joaquim permaneceu impassível, mas sentiu o coração se partir ao lembrar de Antônia. Procurou no bolso o pedaço de tecido que ela deixara menos um lenço rasgado, que ele guardara como relíquia. Segurou-o nas mãos calejadas. Rezou em silêncio e ergueu o olhar para o céu sem nuvens. Quando o sol subiu alto, apareceram 2 carruagens de praça com jumentos cansados. Joaquim foi feito sentar numa delas, algemado por tornozeleiras de ferro. Enquanto o cocheiro fechava o portão, ele ergueu-se na estreiteza da carruagem. Avistou o casebre ao longe e imaginou Antônia emergindo da porta, estendida a mão para impedi-lo. Mas o portão se fechou, e ele foi empurrado para longe, desaparecendo no caminho de terra batida. Antônia, sabendo do leilão, preparou-se para o maior risco de sua vida, coração aflito. Vestiu um traje simples de luto, saia escura e blusa leve. Ao despontar da aurora, deixou o solar sem aviso. No bolso, trazia o lenço rasgado que fizera Joaquim guardar, bem como um pedaço de pão e um punhado de sementes de maracujá, lembranças daqueles momentos de intimidade. Montou num cavalo alazão, recém-sacado dos currais do solar. O trote inicial sacudia-lhe o corpo, mas ela adiantou o passo, guiada apenas pela fé de que, se chegasse a tempo, poderia libertá-lo do martírio do leilão. O caminho até Cachoeira do Sul parecia interminável, passando por matas cerradas e pontes de madeira rangente. A cada hora, o sol ardia mais forte, mas Antônia seguia firme, lembrando-se das mãos de Joaquim a guiar-lhe o facão e secar suas próprias mãos. Pela primeira vez, o orgulho nobre se rendeu ao amor, um amor que não conhecia limites de casta ou condição. Quando finalmente avistou a praça principal da vila, viu uma multidão de curiosos ao redor de tábuas improvisadas. Um pregão de escravos estava em andamento. O martelo do leiloeiro soava como o gongo de uma sentença irrevogável. Antônia desmontou e avançou, estrangulando a garganta com um grito agudo. Joaquim! O pregão pausou. Os capatazes expulsaram-na do cercado de madeira, mas ela tomou impulso e pulou por cima da cerca, tecido rasgando-se. Caiu aos pés de Joaquim, algemado, já exausto, mas vivo ao reconhecê-la, senhora, murmurou ele, surpreendido. Sou eu! Ela gritou, com lágrimas nos olhos. Não te venderão. Tu és livre por meu amor e minha honra. Pai, autorizou! A multidão trocou olhares incrédulos, e até o leiloeiro tateou o ofício que nela segurava. Alguns capatazes tentaram afastá-la, mas no instante em que ela ergueu o ofício lacrado, a voz abafada do visconde ecoou pelo pátio. Antônio Duarte, homem livre, condei Joaquim e declarou-o, de minha vontade, liberto e pertencente à minha filha Antônia de Alencar. O estalo da sentença foi ouvido por todos. As algemas foram retiradas de Joaquim. Ele caiu de joelhos olhando para Antônia, incrédulo. Senhorita, começou ele, mas ela o conteve puxando-o pela camisa. Ela o ergueu, e seu abraço forte o encobriu de alívio e emoção. A multidão assistia, boquiaberta, enquanto o escravo redimido e a nobre humilhada se reencontravam no centro da praça, braços entrelaçados, unindo mundos que o julgado de sangue tentou separar. No final daquele dia, já sob o sol poente, Antônia e Joaquim partiram juntos num arreio compartilhado, deixando para trás o eco do martelo e dos olhares chocados. As carruagens do solar aguardavam-os, mas agora ela escolhera o caminho ao lado dele. Montaram no mesmo veículo simples, rumo a um destino desconhecido, mas promissor. Enquanto a estrada os levava para longe, Antônia apoiou a cabeça no ombro dele e murmurou, quase num suspiro, a tua dignidade vale mais que 1000 títulos. E ele, contemplando o horizonte dourado, respondeu com a voz embargada, e o teu amor, mais forte que qualquer sentença. O sol pôs-se num espetáculo de cores, tingindo a trilha de vermelho sangue e lilás. Ali, entre as sombras e a luz, fechou-se o 5º ato dessa trama. A sociedade julgou e tentou condenar o amor, mas a verdade redentora rompeu correntes e decretou um novo começo. O vento soprava suave pelo morro, carregando o aroma misto de terra molhada e grama fresca. Antônia, sentada ao lado de Joaquim na pequena carroça que os conduzia para longe do passado, apoiou a cabeça no ombro dele e deixou as lágrimas escorrerem em silêncio. Suas mãos entrelaçaram-se, dedos calejados e dedos de dama unidos, em gesto de cumplicidade. Atrás deles, o mundo que conheciam se tornava cada vez menor. À frente, o desconhecido se descortinava como uma promessa de liberdade. Mas a estrada não seria fácil. A liberdade conquistada era frágil. Ainda havia patrões que procuravam Joaquim,
leilões que ecoavam com marteladas e versos de dor. Ainda havia patrulhas, leis injustas e olhares enraivecidos pela ousadia de uma nobre amar um homem, antes considerado propriedade. E havia, sobretudo, a sombra permanente da condição de Antônia como filha de visconde, uma herdeira cujo nome podia ser usado para coagular vidas alheias. Naquele crepúsculo, chegaram a uma pequena vila, à beira do rio Taquari. Entre casebres de taipa e árvores frondosas, encontraram acolhida na casa de um amigo antigo de Joaquim, Manuel, um liberto que abriria as portas de sua modesta hospedaria para o casal. Ali, sob o teto de sapé, puderam finalmente respirar com menos. Manuel oferece-lhes um quarto compartilhado, mobiliado apenas com um estrado e uma mesa de madeira talhada à mão. Quase não havia mobília, mas havia dignidade. Sentados ao lume do candeeiro, Joaquim trouxe de dentro da sacola o lenço rasgado de Antônia e o pousou sobre a mesa. Ela ergueu-o com reverência, como se fosse uma relíquia sagrada. Quando o dedo pelo recorte irregular, lembrou-se de cada gesto de cuidado que ouvira em seus lábios, silenciados. Ali, naquele trapo gasto, residia toda a redenção de sua alma. Nunca pensei que um pedaço de pano pudesse significar, tanto menos confidenciou ela, com a voz embargada. Ele sorriu, mas os olhos escuros piscavam de melancolia. Ele significou: a sua escolha, meu amor. E isso valeu mais que todos os títulos do mundo. Nos dias seguintes, Antônia e Joaquim passaram a reconstruir-se a cada amanhecer. Ele, ensinando a cultivar hortaliças junto ao rio, ensinou-lhe a preparar a terra, a semear, a regar e a colher. Ela, devolvendo-lhe um fragmento de seu passado nobre, recitou-lhe poemas em francês. Ensinou-lhe os compassos do piano, usando tábuas improvisadas como teclas, e compartilhou leituras, que guardava no bolso de seu saiote, agora mais simples. Num desses entardeceres, Antônia ergueu os olhos para o céu cor de âmbar e disse: Você sabe por que gosto tanto destes versos de Baudelaire? Porque falam de amor que existe além da morte. Joaquim a olhou atento. Conte-me esse poema. E ela, entrelaçando as mãos às dele, declamou em francês, cada sílaba uma reverência ao sentimento que os unia. Ele tentou acompanhar, balbuciando algumas palavras, até que o som suave do idioma pairou no quarto. Aquele momento trouxe-lhes risos e lágrimas, lembrando-lhes que a cultura não é privilégio de casta, mas dádiva de quem quer aprender. Porém, quando a paz parecia florescer, a notícia chegou subitamente. O Visconde de Santa Helena tivera um derrame ao saber que a filha não retornara ao solar, e que o escravo redimido fugira para longe. A honra, segundo ele, fora esmigalhada. No leito do hospital improvisado em Cruz Alta, o velho Visconde exigiu a presença de Antônia, via ofício e escolta de soldados que dando para que se ela recusasse, suas terras e bens fossem confiscados. Pela coroa, Antônia ouviu o emissário com o rosto impassível. Quando a campainha da porta soou, ela ergueu-se da cadeira, fitou Joaquim e declarou: Não tenho mais casa ao qual possa voltar, pai. O que é meu, agora, é nosso. Se vierem menos que venham juntos, para aceitarem que, nesta vida escolhi você, em vez de tiara e joias. Os soldados chegaram em marcha cerimonial, espada à cintura. Manuel na soleira, afareceu-se, peramidiar. O emissário franziu o senho, mas leu o ofício. A lei ainda dava voz ao Visconde, mesmo após o derrame. Antônia, porém, apoiou-se em Joaquim e falou em alto tom: Declaro aos representantes do meu pai que renuncio a qualquer direito de herança. Dou-lhes todos os meus bens, e declaro este homem, Joaquim, não apenas livre, mas meu marido. O silêncio foi absoluto. Os soldados sussurraram entre si. O emissário encarou o par, estupefato. A lei não previa um casamento entre ex-escravo e nobremenos, mas não podia anular uma renúncia voluntária. Ali, naquela sala simples, a honra foi redefinida. Quando o Visconde recebeu a resposta, a corportais da vila quase ruíram de espanto. Chamado a aceitar a própria ruína, o velho se debateu entre o orgulho e o remorso. Na noite que se seguiu, sob o calor de febre alta, pediu perdão à filha num bilhete. Minha Antônia, jamais pensei que o orgulhoso laço de sangue pudesse ser quebrado pelo mais puro dos afetos. Perdoe-me, e viva em paz. Que Deus abençoe a tua união. Antônia recebeu a missiva com os olhos marejados. Ao ler aquela frase, sentiu que a vitória do amor redentor alcançara o coração mais endurecido. Ela guardou o bilhete no lenço rasgado, colocando-o junto ao peito. Passados os eventos, Antônia e Joaquim deixaram a vila às margens do Taquari, rumo a um futuro incerto, mas livre. Montaram num carro de bois, única carruagem que tinham permissão para usar, e enquanto o sol despontava, dividiram um último olhar de cumplicidade. Ele ergueu o lenço com cuidado,
deixando-o ondular ao vento. Aqui está o símbolo de nossa liberdade, disse ele, que ela nunca mais seja amarrada pelo orgulho ou pelo medo. Antônia sorriu, ainda tomada pela emoção, e respondeu, que seja para sempre a lembrança de que o amor é a maior justiça. E assim, entre estradas, poeirentas e vastos campos verdes, partirem juntos ao encontro do desconhecido, prontos para semear sua própria história. Naquele adeus ao passado, o mundo se curvava ao poder de um amor capaz de inverter as leis mais rígidas. O escravo mostrara-se mais nobre que reis, e a nobre menos mais livre que rainhas. E no eco distante dos sinos de rebanho, restou, gravada, na alma de ambos, a frase que ecoaria pelos tempos: nem correntes, nem títulos impedirão o coração de encontrar sua liberdade.